Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar sobre mais uma vitória heróica do Real Madrid na Champions League. Só que dessa vez a camisa não pesou, os deuses do futebol não precisaram ajudar, o Real Madrid venceu merecidamente e poderia ter saído do Etihad Stadium com uma vitória maior, tá? Mereceu fazer mais gols, jogou melhor do que o Manchester City, algo que nesse histórico de confrontos talvez não tivesse acontecido ainda com essa volúpia, mas ontem o Real Madrid venceu por tudo que aconteceu dentro de campo, por tudo que aconteceu na terra, e muito além do sobrenatural, da camisa pesada e de toda essa mística que o maior campeão da competição carrega. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque os vídeos aqui estão a todo vapor, e ontem foi um jogo interessantíssimo para a gente comentar, beleza? Cara, começando pelo pré, teve toda a provocação do City, né? Que assim, se baseando em campo e bola e futebol, eu acho saudável, tá? Que tenha essa provocação, que você, enfim, que você tente irritar ou incomodar de alguma forma o seu adversário, onde não existe o desrespeito, tá? Mais uma vez, a provocação esportiva, e foi o que aconteceu. Um pouco fora do tom, aquela foto postada, não postada nas redes sociais, mas a manifestação da torcida com a bandeira do Rodri, eu acho que trouxe um molho interessante para esse jogo, como toda provocação esportiva traz. Ponto. Dito isso, na situação que o Manchester City se encontra, pela temporada que você provoque não só o time do Real Madrid, mas o melhor jogador do mundo, e aí, assim, meio que uma resposta para a bandeira, é muito perigoso, né? Se o City estivesse no seu melhor momento, talvez fizesse mais sentido, talvez fosse até mais prudente, mas você provocar o melhor jogador do mundo e os seus companheiros, estando em um momento tão ruim, eu acho que, assim, é um prejuízo e é jogar contra si próprio. Mas, em resumo, acho legal e acho que está dentro do que pode, tá tudo certo, essa provocação esportiva. E o Vini, assim, quem acompanha desde o início sabe, né? A impressão parece que ele ficou mais animado ainda depois dessa provocação e fez uma grandíssima partida. O Real Madrid começou em uma rotação muito alta, até porque essa tem sido a tônica do City, né? O Manchester City de 2024-25 não consegue manter os jogos aqui a 100, 120 km por hora. Tem que estar ali no radar de velocidade, 60, 70. Quando o ritmo sobe, quando o jogo fica acelerado, o Manchester City nessa temporada tem sucumbido assim como um time infantil e inexperiente. Se não estiver no ritmo que o City se sente confortável, se perde completamente, principalmente em situações táticas, beleza? O Real Madrid começou muito em cima, grandes chances criadas, seja aquela que vem através do passe do Rodrigo, né? Que o Mendy dribla o goleiro, toca para o Vini toca de novo e o Rúben Dias acaba salvando, ou aquele passe maravilhoso do Vinícius Júnior depois de uma sainha no Rúben Dias para o Mbappé, que acaba também perdendo. Não foi o único gol que o Mbappé perdeu no primeiro tempo, estava com pontaria ali não afiada na primeira etapa. Manchester City conseguiu se segurar no primeiro tempo, muito porque tinha 5 zagueiros em campo. É claro que não todos em função de zagueiro, mas o Manchester City priorizando uma marcação muito mais segura. Entrou pelo lado direito o Akanji, pelo lado esquerdo o Gvardiol, como volante o John Stones, e a dupla de zaga formada por Rúben Dias e Ake, 5 zagueiros. O Manchester City entrou, e assim, ainda sofreu, tá, com o Real Madrid, mas conseguiu impedir, interceptar o que dava, e manteve uma posse de bola meio que estéreo. Algo que eu até comentei aqui na análise do jogo contra o Arsenal, né? No fim de semana retrasado. E assim, falando da posse de bola, o City teve mais posse de bola do que o Real Madrid no primeiro tempo, no segundo tempo e no geral do jogo. Mas é essa posse de bola estéreo, né? Como eu disse. Só como análise, o City teve mais posse de bola. Acho que no geral foi 53-47. Acho que foi isso. Só que, por exemplo, o City trocou 497 passes, o Real Madrid 420, ou seja,
A gente está falando aqui de uma diferença de 77 passes. O City demora muito mais tempo com a bola, demora muito mais para tomar ações, para trocar passes, e isso acaba gerando uma posse de bola que só imaginária, porque é muito pouco objetiva. Enfim, o City vai lá, faz o gol com o Haaland, uma belíssima jogada do Grealish, não estava impedido. O Gvardiol é um baita de um jogador, apesar de jogar ali mais defensivo ontem, mas assim, o Gvardiol é um dos melhores defensores do futebol mundial, consegue escorar para o Haaland, que ontem fez uma boa partida, tá? 2 gols, mas abre o placar e o Real Madrid retoma depois de sofrer o gol muito bem, muito lá em cima, mas não consegue marcar no primeiro tempo. No segundo, aí é um atropelo. O Real, que já era ofensivo, volta ainda mais propositivo e o Manchester City começa a desmoronar. É verdade, perdeu o Grealish, perdeu o Akanji, colocou o Rico Lewis, que assim, em questões de marcação, né, tem menos o Cacuete, acabou sofrendo um pouco mais com o Vinícius Júnior, mas assim, no geral, o Manchester City ele foi assim, esfarelando. É impressionante o erro de passe, o erro de posicionamento, uma falta de atenção tremenda. E repito, quando o jogo fica mais rápido, o Manchester City começa a esfarelar dentro de campo. E foi isso que aconteceu ontem mais uma vez. O Ederson fez 4 defesas difíceis na partida. 4 defesas difíceis. E aí vem o gol do Real Madrid com o Mbappé, o voleio de canela com efeito, empata o jogo 1-1. Aí o City vai lá, consegue fazer de pênalti, né? Com o Haaland 2-1. Um pênalti justo e ok. Tava com o pé na linha mesmo, o Phil Foden. Aí começam algumas trocas, né? O De Bruyne sai do jogo para a entrada do Gundogan, pensando ali o Guardiola em uma manutenção melhor da bola, porque o De Bruyne ontem estava muito mal. Coloca o Marmoush também, mais qualidade com a bola no pé do que o Savinho, né? E o Real Madrid tira o Rodrigo. O Carlo Ancelotti tira o Rodrigo. Mais uma vez tirando o Rodrigo, que fez uma partidaça ontem. Mas aí fica difícil questionar o Ancelotti, né? Tô aqui com o tempo. Ele tira o Rodrigo aos 84. E aos 86 o Brahim Dias faz o gol. Uma bela jogada do Vinícius Júnior, que finaliza o Ederson. E aí vem a primeira falha do Ederson, né? A jogada começa com ele tentando cortar uma bola de pé que cai no pé do Bellingham. Não faz sentido que ele tentar sair a bola daquele jeito. A jogada continua, o Vinícius Júnior finaliza e ele vai de peito, assim, ó, de raquete. A bola volta no pé do Brahim Dias, que consegue o empate. E aí a temperatura aumenta, e quanto mais a temperatura aumenta, mais o City esfria. Completa falta de atenção, erros de passes muito primários. O Carlo Ancelotti tira o Mbappé, coloca o Fran Garcia, também tentando manter o placar, pelo que eu percebi, mas a liberdade que o Ancelotti dá para os jogadores é tremenda. Uma volta de bola do Kovacic para o Rico Lewis, o Vini consegue interceptar, consegue dar um chute na bola para cima, ganha na velocidade, dá um passe de lado, assim, um chute. Acho que ele tentou finalizar, tá? Bola ia para fora, mas o Bellingham acompanhou a jogada, faz o 3-2 e se torna toda aquela catarse natural do Real Madrid, né, cara? E assim, é impressionante o Vinícius Júnior, tá? Impressionante. Ontem foi o melhor jogador da partida, foi quem mais tentou, foi quem mais partiu para cima, quem mais chamou a responsabilidade. Uma assistência, enfim, finaliza antes do gol do Brahim Dias, né? Então, assim, é muito decisivo. Vinícius Júnior tem 17 participações em gols em 20 jogos contra equipes da Premier League na Champions. É assustador o que o Vinícius Júnior faz. E assim, você pode imaginar que é uma temporada acidentada, né, de altos e baixos, algumas suspensões, algumas lesões, mas o Vinícius Júnior segue sendo, assim, um dos jogadores mais decisivos do mundo. Eu acho que nessa temporada tem jogadores mais constantes e melhores que ele. O Salah é um exemplo, o Rafinha também, mas no que diz respeito à decisão e em jogos grandes, mais uma vez, ele é imparável, mais uma vez, encantador. Eu tenho muita dificuldade de entender quem não gosta do Vinícius Júnior, pelo menos enquanto brasileiro, tá? Porque é uma força da natureza o que esse cara faz na Champions League. Assim, você enche os olhos mesmo. Ele é a personificação, e depois do Cristiano Ronaldo, talvez tenha sido o único jogador que conseguiu isso até agora, ele é a personificação do que é o Real Madrid na Champions League. Quando está em um jogo de Champions, o Vinícius Júnior ele é muito mais letal, muito mais decisivo, muito mais jogador. Ele cresce na Champions, assim como o Real Madrid.
E isso demonstra porque parece que ele nasceu para vestir a camisa desse time e porque ele é merecidamente o melhor jogador do mundo, com alguma sobra. E assim, repito, não tem a mesma constância que Salah e Rafinha na temporada, mas até o fim da temporada, eu não tenho dúvida alguma que ele vai estar nessa briga de melhor do mundo, porque assim, é um jogador espetacular, espetacular. Dito isso, para finalizar o vídeo, eu tenho mais alguma coisinha para falar aqui. Ah, tá. Dois dados importantes, né? O Manchester City sofreu 20 finalizações ontem. O Guardiola, sob o comando da equipe desde 2016, nunca tinha sofrido 20 finalizações no Etihad Stadium. E outro recorde, o City não perdia em casa na Champions League desde 2018. Uma derrota para o Lyon, se eu não me engano. Acho que um gol do Rafael, inclusive, que jogou no Botafogo. Não perdia em casa e perdeu ontem. É assim, é um sintoma de que já é a pior temporada do Guardiola. Tenho muita dificuldade de imaginar um cenário na semana que vem que não seja o Real Madrid classificado, tá? Champions League, a gente sabe tudo o que acontece, mas muito difícil. Pela bola e também por ser no Santiago Bernabéu. Enfim, é isso, meu povo. Partidaça. Amanhã tem vídeo, tá? Fiquem ligados. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Fui. Tchau.